Quinta ao Vivo. Voltamos aqui então nesse terceiro bloco, bate-papo muito edificante, com certeza o Senhor tem operado, né? E o Senhor quer abençoar todos nós, eu vejo, né? E nesse processo todo de mudança na nossa vida tem um propósito. E a gente precisa aceitar, né? Aceitar o que Deus faz. Primeiro acreditar que tudo está no controle de Deus, né? E eu vejo a fé fundamental, né? E que nós precisamos é discernir que tudo está no controle de Deus. Nada sai do controle de Deus. Então, o que aconteceu, Deus quis assim. Deus quis assim. Glória a Deus, né? E o que importa, né, é a gente se humilhar, se arrepender, decidir, como o irmão falou, né, pelo Senhor e fazer e seguir em frente, né? E nessa caminhada Deus vai mostrando, né? Eu tive várias situações assim que eu tive que seguir em frente. Não tem para onde ir, né? Então tem que seguir em frente. E isso quebra o vaso, né? Principalmente na ansiedade, né? E porque você não sabe, não tem nada dito, você não sabe o que vai fazer. E o Senhor diz assim, mas como não sabe? Quantas pessoas tem para evangelizar? Quantas pessoas para serem salvas? Para confessar Jesus, para batizar? Quantas pessoas para abrir grupo familiar? Quantos grupos familiares para apacentar? Né? Então, seja um pastor. Né? O que fazer? Seja um pastor, seja um evangelista. Né? Pregue a palavra. Né? Faça a obra de Deus. Né? Essa é a obra de Deus. A obra de Deus não depende de nada. Depende de você e eu pegar a palavra e fazer. Né? Pelo Espírito, a vontade dele. Né? E isso leva um tempo para a gente renovar a mente, né? Para depois Deus, né, proporcionar até, quem sabe, um encargo. Porque eu creio que pela necessidade, né, que existe de obreiros e de encargos disponíveis, a nível Brasil, por exemplo, tem 5.570 municípios no Brasil. Você sabia? Pois é. 26 estados e 5.570 prefeituras, municípios. E cada cidade precisa de um pastor, precisa de um presbítero. E de muitos pastores, de grupos familiares, né? E a gente precisa renovar a mente em relação a isso também. E quanto trabalho, gente, quanta família, quanta casa para abrir grupo. Né? Nossa, estou dando um exemplo assim para a gente se dar conta assim, como é grande a coisa, como é ampla. E da onde que a gente tem que ser do nosso jeito, ou como a gente acha que tem que ser, ou como era, o que foi, e o que tem por vir, Deus sabe. Amém. É pegar e fazer. E isso era uma coisa que Deus me falava, pega e faz. E eu já estava fazendo, mas parece que foi pesando. Segue e continua fazendo. Minha graça te basta. E poder se aperfeiçoar na fraqueza. E eu me sentia fraco. E eu sentia que por fé, pelo ato de ir por fé, eu sentia o Senhor. E eu continuava. Eu sentia o Senhor e continuava. Então eu vejo assim como é importante, né, a perseverança. É a palavra, né? Para a gente dar mais um toque assim, em todo esse assunto que Deus está trazendo, né? Para que haja a prosperidade. Né? Perseverar, olhar para o alvo do Senhor. A obra de Deus não depende de ninguém. Eu sempre compartilho com os irmãos lá em São Paulo, né? Pensa que só está você e o teu marido agora nessa cidade. Ou na cidade vizinha. Pensa que Deus te trasladou para uma cidade, só está você e o seu marido, e só vocês dois têm a visão. O que vocês vão fazer? Eu compartilho com os irmãos lá. Imagina se eu não estou aqui, não tem mais ninguém aqui, está só você e seu marido. O que nós vamos fazer? Arregaçar as mangas e trabalhar. Vamos fazer a obra, começar do zero. Agora, por que eu tenho que ser trasladado para uma cidade se eu já posso começar do zero onde eu estou? Como se eu tivesse esse encargo. Porque eu tenho esse encargo. Todos têm esse encargo. Essa é a visão. Não é um encargo do presbítero. O presbítero tem outro administrativo para fazer, outra realidade, outras coisas para fazer específica. Assim como o profeta, evangelista, mestre, tem outras coisas ali, tal, etc e tal. Mas, gente, eu também vou pastorear, eu também vou evangelizar. Mas uma pessoa não pode ser presbítero, pastor e evangelista. Mas para ganhar uma cidade inteira, não tem. Precisa de mais pessoas que tenham a visão e que creiam de que Deus é que vai fazer. E assumir a responsabilidade diante de Deus.
E disso não depende nada de nós, de ter alguém que mande você fazer ou não fazer, né? E quando eu comecei assim eu tive que passar pelo vale, tive que passar por aflições para poder sentir isso, para ter esse discernimento. E eu comecei a fazer mais, continuei fazendo, mas eu continuei fazendo com esse entendimento na minha vida. E aí eu vi que Deus começou a abrir outras coisas. Depois de um tempo ainda, porque Deus ainda vai provar a perseverança na visão. E aí, porque vai combatendo a ansiedade, enfim, é uma batalha, né, Glória? Ô, Glória, uma quebradeira. Mas aí eu digo como é gostoso a gente poder ver o operar de Deus na nossa vida, né? E o que impede de nós de fazer a obra? Nada. Nada. Você já tem a visão, você tem uma preciosidade. Que glória, né? Nada nos impede de fazer a obra. E se nós fizer a obra, Deus vai nos abençoar, vai nos prover todas as coisas, porque nós vamos colocar o reino em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser acrescentadas. E a irmã falou também de filho, né? Da educação dos filhos, né? Que isso é algo maravilhoso, valoroso, né? E compartilha um pouquinho agora, amada, nesse bloco, sobre a tua relação, né? Hoje, com o passar dos anos e as experiências, com o teu marido. Amém. Com o Marlon foi um trabalhar do Senhor, porque quando a gente até pensa assim, que não sabe como que nós casamos, né? Porque nós acho que fomos as únicas pessoas que casaram brigando, né? No dia do nosso casamento, a gente estava brigando, né? E a gente passou, realmente a gente vê que foi... Sabe quando Cristo fala assim, não, você vai casar com você, independente se vocês querem. Foi mais ou menos assim. E foi um trabalhar do Senhor, né, no começo, e hoje assim eu vejo o quanto é diferente. Eu vejo assim o quanto o Senhor ele fez uma obra de transformação mesmo nas nossas vidas, que nem o irmão falou, né, que de ser forte, né? Eu tinha um pensamento assim que eu tinha que ser forte, né? Daí, quando eu vim para o Evangelho do Reino, o Senhor falou, não, você é fraca mesmo, você não é nada. E foi a minha bênção, né? Eu saber que o que eu sou. Realmente, eu não sou o que eu pensava ser, né? Então, o Senhor fez uma obra assim, e hoje o relacionamento é muito bom. Assim, sabe? Ver aquela prática assim do compartilhar, do um estar preocupado com o outro, com o crescimento, sabe? Ajudar o outro, assim. E eu vejo assim que aquele livro Esposa e Modelação realmente faz uma obra de transformação na nossa vida, né? Ver os passos assim, como a gente tem que estar, né? Hoje eu vejo que a minha função com ele é auxiliar, né? É auxiliar ele em oração, é auxiliar ele quando ele precisa de mim, né? Estar ali sujeito assim até às vezes, eu não estou aguentando, mas eu tenho que aguentar porque a minha função é essa, sabe? Então aceitar como Deus quer, assim. Então eu vejo assim que coisas que eu exigia dele antes, hoje não, né? Não tenho que exigir nada, assim. Eu só tenho que estar ali para estar auxiliando e ajudando ele como Cristo quer, né? E assim eu vejo aqui em casa, assim, né, às vezes ele toma algumas decisões que eu não gosto, assim, né? Mas eu falo assim, amém, Senhor, né? É o Senhor que quer e a gente vai moldando dessa forma e vou como o Senhor deseja, né? E assim, eu sinto também que a submissão, o auxílio também é falar a verdade, né? Às vezes, quando eu vejo assim, olha, mas na palavra do Senhor não diz isso, né? Então, assim, ora, né? Medita, assim, né? De estar levando ele, assim, às vezes a uma realidade espiritual, assim. E às vezes, muitas vezes ele fala, realmente, não deveria ter feito e ter feito como foi falado, assim, como está na palavra, né? Eu vejo assim que a gente faz aqui em casa, a gente divide um pouco, né? Eu tento não dar tanto... eu vejo assim com as crianças, eu pego a parte escolar, eu pego a parte de ir, levar, para que ele realmente não tenha esse desgaste, né? Porque como ele trabalha fora, então eu tento não levar esse desgaste para ele, assim, né? De estar auxiliando ele para que ele chegue em casa e tá tudo em paz e tranquilo, porque com 3 às vezes eles não estão tão tranquilos, né? Mas eu falo, gente, o papai está cansado, está chegando do serviço, e eu vejo que o serviço dele é muito desgastante, assim, né? Então a gente tenta dar esse auxílio nessa posição, assim, de estar dando
dando paz, sabe? Eu vejo assim que ele precisa muito de paz quando chega em casa. E isso não tinha antes no começo, né? No casamento a gente às vezes levava uns encargos que nem era necessário, assim, né? De brigas, de conflitos, né? E hoje eu vejo que assim eu tento buscar assim muito na palavra de como auxiliar e como o Senhor deseja para aquilo. Né? E as crianças também, eles veem assim que eles oram, assim, eles buscam assim esse entendimento assim da palavra para que a gente tenha um lar em harmonia, né? Porque se a gente não tem um lar em harmonia, não adianta também a gente levar a palavra para 10, 20, 30, sendo que existe um conflito dentro de casa. Quer dizer que às vezes é algo que o Senhor quer que nem fala na palavra, né? Que a gente tem que estar em harmonia para daí depois também estar levando a palavra para os outros, né? Porque senão às vezes é uma falsidade, né? Porque que adianta às vezes ganhar 20, 30, sendo que em casa está tudo destruído, né? Então, daí o Senhor também não quer isso. O Senhor quer que a gente leve a palavra, mas essa palavra do reino ela tem que estar sendo aplicada dentro de casa, né? Tem que estar sendo vivida aqui, para que lá fora seja uma verdade, né? Amém? Amém. E é isso aí, glória a Deus, aleluia, né? Por todo esse operar, né? Toda essa transformação que Deus tem feito. E realmente, né? Mas para quem casou brigando, deu fruto, né? Deu. 3 filhos. Oh, glória. Que benção, né? E já tá com 11, então um já se batizou, né? Que é o Rafael, né? Uhum. Que glória, então. E que fica aí esse incentivo, né? Para todas as mães, os recém-casados, né? Aqueles que ainda se sentem injustiçados, talvez, ou amargurados, que possam limpar seus corações, porque vale a pena. Amém. Jesus é puro, Jesus é verdadeiro, Ele é real. Ele é vivo, é vida, né? E ele é vivo, né? E ele realmente, em espírito, né? Ele quer realmente viver através de nós, né? E a gente precisa deixar isso acontecer. Então tá aí o Manual do Fabricante, fica aí a dica do Esposa em Modelação também, da editora Vento Sul, belíssimo, riquíssimo material, inclusive lá em São Paulo a gente está com um seminário ainda às quartas-feiras, porque realmente os irmãos têm tido experiências, né, com os materiais, os próprios irmãos têm ministrado e sempre bate em algum assunto do momento de cada um, né, o arranjo de Deus. E eu vejo assim, Esposa em Modelação, Igreja em Modelação, é o livro realmente para a gente ter, meditar e investir. Porque a igreja, né, começa em casa, né? Nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo, mas a igreja, onde 2 estiverem reunidos, né, ou 3 ou mais, ali se faz presente, né, o Santo Espírito. Ali a igreja, o corpo de Cristo já começa, né? Então, o marido e a esposa precisam da concordância, precisam da paz, da harmonia. E como a irmã falou, né, o Esposa em Modelação, ele traz um passo a passo, né? Até em relação ao carinho, ao afeto, a conversação, as 5 necessidades da esposa e do marido, tudo muito bem distribuído num livro de fundamental importância para que a família se una, porque as trevas querem justamente que a base caia. A base é a família, né? Então, se o marido não está bem com a esposa com o marido, acabou a igreja. Não tem igreja. Então, se ele ataca todos os casamentos da igreja, acaba a igreja. Então, ao contrário, agora os casamentos precisam se fortalecer, se unir para fazer a vontade de Deus e combater as trevas. Então, fica aí essa dica, né, que a gente vigie, né, a nossa relação com o cônjuge, quem que está falando, quem que está pensando e o que está pensando, procede de Deus ou não, e a gente já sabe, se não procede de Deus, de quem é. Então, vamos fazer a vontade de Deus para que a gente possa prosperar e ser próspero, né? Porque estar próspero é uma coisa, ser próspero é outra. Então, Deus quer que a gente seja próspero, né? E que Deus abençoe ricamente a todos. Considerações finais? Amém. Eu só queria ler aqui em Provérbios 15, 32, que fala assim: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Amém. Então, que a gente venha mesmo aceitar a disciplina do Senhor, porque essa é a nossa bênção, né? Que é assim que a gente vai estar mesmo prosperando em todas as áreas da nossa vida. Amém. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Então fica aí a reflexão para cada um de nós, né? De que nós possamos realmente rever os nossos valores. Rever os nossos valores, né? Tem uma palavra aqui em Provérbios 17 que fala: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Melhor é um bocado seco e tranquilidade. Obviamente que a gente entendeu, né? Deus quer nos dar o melhor dessa terra, mas entre ter uma vida, né, de mundo e cheio de iguaria de Egito por aí e contendas, melhor então é um bocado seco e a tranquilidade e a paz, porque esse é o caminho. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque esses herdarão a terra. Oh, glória, né? Desses é o reino. E que Deus possa, né, nos abençoar, nos trazer essa realidade, que nós possamos ser mansos e humildes e prósperos. Amém. Em todas as áreas, inclusive no financeiro. Amém. Em nome de Jesus, graça e paz a todos. Acesse pãodejudá.com.br, tvmenorá.com.br, editoraventsul.com.br e baixe o aplicativo Pão de Judá, pãodejudá.com.br. Baixa o aplicativo, vai lá agora, vai no teu celular aí agora, vai no Google Play e baixa agora já o aplicativo Pão de Judá. E olha só que legal, porque esse programa na TV aberta está passando agora aí no teu celular, no aplicativo Pão de Judá. Amém? Deus abençoe, graça e paz a todos. Quinta ao Vivo.